O oceano é um mundo de imenso poder e profundo mistério. Ele cobre a maior parte do nosso planeta, sabia? E ainda assim, sabemos tão pouco sobre seus cantos mais profundos. No vasto Oceano Atlântico Norte Ocidental, existe um lugar de lendas. É um lugar sobre o qual se sussurra em tons de medo. Marinheiros o chamam de Triângulo das Bermudas. Aqui, o mar parece guardar um segredo mais sombrio. É um trecho de água onde navios e aeronaves desapareceram. Eles desaparecem sem deixar vestígios, sem destroços, sem sobreviventes, sem explicação. Apenas um silêncio súbito e inquietante que paira sobre as ondas, deixando para trás apenas perguntas que ecoam através do tempo. Imagine um dia calmo no mar. O sol está brilhante. A água é de um azul intenso. Um navio navega confiante em direção ao horizonte. Sua tripulação está ocupada com suas tarefas diárias. Eles não têm ideia do que os espera. De repente, a comunicação é perdida. O navio simplesmente some dos radares. É como se nunca tivesse existido. Esta é a história do Triângulo das Bermudas. É uma história contada repetidamente. É um conto de perdas súbitas. Uma embarcação perfeitamente em ordem, ou uma aeronave moderna, arrancada do nosso mundo sem aviso, deixando famílias a se perguntar para sempre o que aconteceu com seus entes queridos. Esta região, vagamente definida entre as Bermudas, a Flórida e Porto Rico, conquistou uma reputação temível. As histórias não são novas. Elas se estendem por décadas, até séculos. Elas contam sobre bússolas girando descontroladamente, falam sobre estranhas névoas que aparecem do nada, instrumentos falham, rádios crepitam com estática, depois ficam em silêncio. Para aqueles que entram neste reino enigmático, as regras normais da física e da lógica às vezes parecem se curvar. É um lugar onde o mundo familiar se dissolve em algo desconhecido e profundamente perturbador, uma caixa de quebra-cabeças do mar sem chave. O número de desaparecimentos é impressionante. Centenas de embarcações e aeronaves foram perdidas. Milhares de vidas desapareceram no abismo azul. Cada desaparecimento adiciona outra camada ao enigma. Cada alma perdida se torna parte da lenda. É meramente uma série de coincidências infelizes? Ou há algo verdadeiramente único sobre este pedaço de oceano? Algo antigo e poderoso. Algo que não quer ser perturbado. O mistério persiste, nos atraindo, nos compelindo a olhar mais fundo na boca silenciosa e à espera do oceano. De todas as histórias do Triângulo das Bermudas, uma se destaca. É a história que realmente cimentou a lenda. É a história do Voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros torpedeiros Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram da Flórida. Era uma missão de treinamento de rotina. O tempo estava claro. Os pilotos eram experientes. 14 homens voaram para o céu da tarde, esperando retornar em algumas horas. Eram aviadores habilidosos, pilotando aeronaves robustas e confiáveis. Mas eles nunca retornariam. Sua jornada para o Triângulo se tornou uma jornada para o mito, um marco permanente nos anais do inexplicável. Algumas horas após o início do voo, algo deu terrivelmente errado. O piloto líder ficou desorientado. Suas bússolas estavam com defeito. Ele relatou que estava perdido. Não conseguimos ver terra. Sua voz crepitou no rádio. Tudo está errado, estranho. Não conseguimos ter certeza de nenhuma direção. Nem mesmo o oceano parece como deveria. A torre tentou guiá-los de volta. Mas os pilotos ficaram mais confusos. Suas transmissões se tornaram mais frenéticas. Eles estavam voando cegamente sobre um oceano que de repente se tornara estranho para eles. Uma vasta extensão sem características que não oferecia pistas nem conforto. As últimas transmissões de rádio do voo 19 são arrepiantes. Os pilotos falaram em entrar em água branca. Suas vozes sumiram e voltaram. Então, houve apenas silêncio. Os 5 aviões e os 14 homens a bordo haviam desaparecido.
A Marinha imediatamente lançou uma enorme operação de busca e resgate. Um hidroavião, Martin Mariner, com uma tripulação de 13 homens, foi enviado para procurar o esquadrão desaparecido. Era uma aeronave grande e robusta, projetada para missões de longo alcance sobre a água. A esperança era grande de que encontraria algum sinal dos bombardeiros perdidos. Mas o mistério apenas se aprofundou. O avião de resgate também desapareceu. Ele também sumiu do radar sem deixar vestígios. Em uma única tarde, 6 aeronaves e 27 homens foram perdidos. A busca continuou por dias. Cobriu centenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano. Nem um único pedaço de destroço foi encontrado. Nem um bote salva-vidas, nem uma mancha de óleo, nem uma única pista. Foi como se tivessem sido apagados da existência. A perda do voo 19 se tornou a pedra angular da lenda do Triângulo das Bermudas. Um lembrete assustador da capacidade do mar de engolir segredos inteiros. Para cada história sobrenatural, a ciência busca uma explicação racional. O oceano, embora misterioso, opera em princípios conhecidos. Muitos cientistas acreditam que o Triângulo das Bermudas não é diferente. Eles apontam para fenômenos naturais que poderiam explicar esses eventos estranhos. Uma das teorias mais convincentes envolve o gás metano. O fundo do oceano nesta região é conhecido por ter vastos depósitos de hidrato de metano congelado. Esses depósitos são geralmente estáveis, mas uma mudança de temperatura ou pressão pode fazer com que eles entrem em erupção. Uma bolha massiva de gás poderia ser liberada de repente do leito marinho. Imagine um navio navegando sobre uma dessas erupções. O gás diminuiria drasticamente a densidade da água. O navio perderia sua flutuabilidade quase instantaneamente. Ele afundaria como uma pedra, puxado para as profundezas em meros momentos. Não haveria tempo para enviar um pedido de socorro. O navio teria sumido antes mesmo que a tripulação soubesse o que estava acontecendo. Se a nuvem de gás fosse grande o suficiente, poderia até afetar aeronaves voando baixo. O metano poderia inflamar, causando uma explosão. Ou poderia deslocar o oxigênio, fazendo com que os motores falhassem. É uma possibilidade aterrorizante, mas inteiramente natural. Outra explicação científica se concentra no campo magnético da Terra. O Triângulo das Bermudas é um dos apenas 2 lugares na Terra onde o norte verdadeiro e o norte magnético se alinham. Isso pode criar confusão na navegação. Bússolas que não estão devidamente calibradas podem dar leituras falsas. Para um piloto ou um capitão no passado, isso poderia ser desastroso. Poderia levá-los para muito longe do curso, para águas perigosas ou mau tempo. Essa anomalia magnética, combinada com o clima notoriamente imprevisível da área, cria uma receita para o desastre. A corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica, também pode dispersar rapidamente quaisquer destroços, tornando-os quase impossíveis de encontrar. O clima aqui é outro fator importante. A região é conhecida por suas tempestades súbitas e violentas. Furacões podem se formar com velocidade assustadora. Ondas gigantes, paredes massivas de água que podem atingir mais de 30 metros de altura, também são conhecidas por ocorrer. Uma onda gigante poderia facilmente virar até mesmo um grande navio. Uma microexplosão poderosa, uma corrente de ar descendente súbita de uma tempestade, poderia facilmente derrubar uma aeronave do céu. Estes não são eventos sobrenaturais. São forças extremas, mas naturais, do nosso planeta. São o poder bruto do oceano em sua forma mais implacável. Embora a ciência ofereça respostas lógicas, algumas teorias são bem mais sombrias. São, mais especulativas. Elas sussurram sobre forças além da nossa compreensão. Para alguns, o Triângulo das Bermudas não é apenas um lugar de perigo natural. É um portal. Um portal para outra dimensão.
Essa teoria sugere que os desaparecimentos não são acidentes, são abduções. Navios e aviões não estão afundando. Eles estão sendo puxados para outra realidade. Um mundo que existe paralelo ao nosso. Um lugar de onde não há retorno. Crentes, sabe, apontam a falta de destroços como prova. As embarcações não são destruídas. Elas são simplesmente movidas. Essa ideia de portal muitas vezes se liga a outra teoria popular: o envolvimento de seres extraterrestres. Poderia o Triângulo das Bermudas ser um campo de caça para alienígenas? Um lugar onde eles podem estudar nossa tecnologia e nossa biologia sem serem detectados. Talvez eles tenham uma base subaquática escondida nas profundezas das trincheiras do Atlântico. As luzes estranhas vistas por alguns pilotos e marinheiros poderiam ser suas naves. As falhas eletrônicas poderiam ser o efeito de sua tecnologia avançada. É, honestamente, um pensamento assustador, que não estamos sozinhos e que nossos visitantes podem não ser amigáveis. Outra ideia estranha envolve a cidade perdida de Atlântida. Alguns acreditam que a cidade mítica jaz no fundo do mar dentro do triângulo. A teoria sugere que a cidade era alimentada por cristais de energia gigantes. Esses cristais, embora submersos por milhares de anos, ainda podem estar ativos. Periodicamente, eles poderiam ter picos de energia. Essa energia poderia criar distúrbios eletromagnéticos massivos. Poderia atrapalhar bússolas, rádios e motores. Poderia até ser poderosa o suficiente para desintegrar um navio ou um avião completamente. Os desaparecimentos nesta visão são acidentes causados por tecnologia antiga e instável. Essas teorias são, claro, bem à margem da crença. Não há evidências científicas para apoiá-las. E, no entanto, elas persistem. Persistem porque o mistério do Triângulo das Bermudas é tão profundo. A falta de respostas deixa um vazio. E nesse vazio, nossa imaginação flui. Criamos histórias para explicar o inexplicável. Histórias de portais, alienígenas e cidades perdidas. É uma forma de lidar com um mundo que ainda é, de muitas maneiras, além da nossa compreensão. São os mitos modernos que contamos a nós mesmos quando confrontados com o grande e poderoso desconhecido. O Triângulo das Bermudas não é único. Nosso planeta tem outros lugares de mistério semelhante. Lugares onde o inexplicável é, bem, comum. Do outro lado do mundo, no Oceano Pacífico, existe outra área assim. É conhecida como o Mar do Diabo, ou o Triângulo do Dragão. Fica na costa do Japão. Assim como seu equivalente atlântico, essa região tem a reputação de engolir navios e aviões. Pescadores japoneses a temem há séculos. Eles contam histórias de dragões marinhos e monstros que puxam embarcações para as profundezas, para nunca mais serem vistos. O Mar do Diabo compartilha muitas características com o Triângulo das Bermudas. É uma área de alta atividade sísmica. Vulcões submarinos e terremotos são comuns. Estes poderiam desencadear tsunamis ou liberar grandes quantidades de gás, semelhante à teoria do hidrato de metano. É também um lugar de clima volátil. Tufões podem aparecer com pouco aviso. As correntes oceânicas são fortes e complexas. E, assim como o Triângulo das Bermudas, é um lugar onde muitas embarcações desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás apenas lendas e perguntas para aqueles que ficaram a se perguntar sobre seu destino. Esses vórtices viciosos, como um pesquisador os chamou, parecem estar espalhados pelo globo. Disse que existem 12 deles no total. Eles estão igualmente espaçados em torno dos polos norte e sul. Acredita-se que essas áreas sejam pontos de energia eletromagnética incomum. Lugares onde o véu entre os mundos é tênue. Ou talvez sejam simplesmente áreas onde uma combinação de fatores geográficos, oceanográficos e meteorológicos cria uma tempestade perfeita de perigo. Uma armadilha natural para o viajante incauto que se desvia para seu caminho. A existência dessas outras zonas misteriosas sugere um fenômeno global,
Ela nos diz que o Triângulo das Bermudas não é um caso isolado, é parte de um quebra-cabeça planetário maior. Talvez haja forças agindo em nosso mundo que ainda não entendemos. Forças que estão concentradas nessas localizações específicas. Sejam elas naturais ou algo mais, elas nos lembram de nossa vulnerabilidade. Elas nos mostram que mesmo em nosso mundo moderno de ciência e tecnologia, ainda existem lugares onde a natureza, ou algo totalmente diferente, tem o controle. A Terra ainda guarda seus segredos às 7 chaves, e seus oceanos são os mais profundos guardiões de todos eles.